Fala pessoal, beleza? Então, vamos começar o primeiro vídeo do canal aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre política, então vocês sejam muito bem-vindos. Quem quiser se informar um pouco mais sobre isso, né? Ah, você tá vendo o caso de Mariana que deve estar se perguntando por política. Então, o pessoal deve estar acompanhando aí, quem gosta de política de Minas Gerais, né? Eu vou falar principalmente do estado de Minas Gerais, que é um estado meio abandonado, não tem influenciador, ninguém falando sobre isso. E tem sido um trabalho danado para poder chegar a determinadas informações que eu acho que deveria ser responsabilidade dos nossos governantes de deixar bem claro para nós, né? Como a grande mídia, tanto dos jornais, jornais digitais e tudo mais, da televisão, né? Não faz o favor de informar a matéria de forma completa e sucinta para que não seja um assunto cansativo. Vou tentar trazer isso daqui e espero não me alongar muito também. Bom, caso Mariana, salto para 230 bilhões de reais em indenizações para 700 mil vítimas. Na verdade, eu vi alguns detalhes diferentes aqui. Eu vou me aprofundar sobre esse assunto aqui primeiro, para depois a gente chegar a essa conclusão. Primeiro é um absurdo, né? Fazem 7 anos que essa merda aconteceu. 7 anos, né? Aqui, ó, notícia do início desse ano aqui. Ah, o valor estimado de 230 bilhões, porque o valor original é de 44 bilhões de dólares, na verdade é de libras, né? Houve, havia, quando aconteceu, a justiça inglesa, né, porque é por causa da BHP Billiton, porque ela faz parte lá do grupo, ah, chegou a um valor de mais ou menos 22 bilhões de libras que deveria ser pago e existe uma indenização, uns juros que precisa ser cobrado todo mês enquanto a dívida não é paga. Esses juros é de 1% ao mês, 7 anos, né? A gente já está indo para o oitavo final do oitavo ano, completando o oitavo ano já, né? E aí a gente chega a 96% de juros de 22 bilhões de libras, dá mais ou menos 40, 44 bilhões de libras, né, entre 40 e 44. E esse valor dá mais ou menos 280 bilhões de reais, né, em torno disso daí, 240, 280 bilhões de reais, né, nessa média. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Primeiro porque é um absurdo, já faz tanto tempo isso aqui não foi resolvido ainda. Tem 700 mil vítimas que estão com esse problema na cabeça, num estado deplorável. Quem vai em Mariana sabe do que eu estou falando. É um absurdo aquilo lá. E até hoje está abandonado. Né? O governo federal não faz merda nenhuma. O governo do estado também não se importa em resolver essa questão. Não estou falando só do governador, não. Tá? Estou envolvendo todo mundo. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, porque o deputado estadual é responsável por esse tipo de coisa que não tem solução, que não se resolve. Deputado federal também, Nicolas Ferreira, Dado Correia, aquela bandalheira de gente toda lá que não faz nada pelo Estado. E os senadores também, claro, né? Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que. Bom, vamos lá. E aí, por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Bom, a RRF tá para ser aprovada, aí o pessoal tá brigando lá na LMG. Agora o Rodrigo Pacheco passou por cima do governador porque o Lula não quer encontrar o Romeu Zema, porque o Romeu Zema é do Novo e o Lula não gosta do Novo e tal. Então eu não quis encontrar com ele. Então o Rodrigo Pacheco foi lá e encontrou com ele, mas ninguém falou sobre isso, né? O Rodrigo Pacheco foi lá e encontrou com ele para poder dar uma sugestão de plano B. Porque está tendo uma comoção pública em relação à questão dos pagamentos dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. E aí a gente vai entrar em duas questões aqui. Primeiro que existe uma projeção para o ano que vem de 114 bilhões de reais que o governo do Estado de Minas Gerais vai conseguir alcançar, né? E só que o problema é que o Estado de Minas Gerais gasta 122 bilhões de reais com funcionalismo público. Então só com funcionalismo a gente já está com déficit de 8 bilhões de reais. Não faz muito sentido, né? Pois é. E aí a gente tem que conseguir cobrir todas essas questões de ter que dar aumento de salário para o funcionário público, etc, etc. Bom, a gente vai começar com a questão do governador, teve uma aprovação de mais ou menos 298% de aumento do salário dele, e vamos discorrer um pouco sobre isso. A LMG é responsável por legislar e aceitar essa proposta, né? E ela aceitou. Então, eu vejo muita gente falando na internet, mas o governador aumentou o salário. Não, o governador não aumenta o salário dele. Ele propõe aquele aumento e a LMG tem todo o direito de discorrer sobre aquele assunto e vetar aquilo lá, entendeu? E brigar mais para aquilo lá. E não aconteceu, né? Porque a gente sabe que eles são, de certa forma, coniventes ao governador. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o governador do estado de Minas Gerais recebia R$ 10.500 por mês. Até então o menor salário do estado, de um governador de um estado da União, tá?
Sendo que Minas Gerais é o terceiro, há alguns anos, o segundo maior arrecadador de tributos para a União. Então não faz muito sentido, né? E se a gente for fazer uma comparação com o estado de São Paulo, o governador recebe em torno de 32 a 35 mil reais, eu não me lembro mais de cabeça. De qualquer forma, o que foi esse reajuste? Esse reajuste deu ao governador do estado de Minas Gerais o mesmo salário que os governadores de outros estados têm, que é a média, né? Tem alguns de 28, 27 mil reais e até o topo de 43 mil reais. O governador vai receber 37 mil reais até o final de 2024 e vai ter um reajuste depois disso de até 41 mil reais. Bom, discutindo se deve ou não deve fazer o aumento, eu sinceramente, particularmente, acho que não. Né? 10.500 reais, para quem sabe, para quem vive com 2, 3 mil reais, sabe muito bem que 10 mil dá para viver bem e até bem, até demais. E esses caras têm um monte de regalia, então não vou entrar nesse mérito, mas foi mais ou menos um reajuste de salário para entrar no patamar dos governadores, vamos dizer assim, né? Parece brincadeira, mas é verdade. E aí teve um aumento de 10% no funcionalismo público, do salário de forma linear, né? Então todo mundo recebeu 10,06% de aumento. E muita gente fala, eu já vi algumas pessoas falarem que isso é populismo do governador. Bom, como é que o governador que está fazendo a proposta da RRF do jeito que ela seria populista? Não faz muito sentido, né? Pois é, porque ele não foi populista. Esse aumento linear foi uma capacidade financeira que o governo do estado teve por causa de um valor que foi recebido pela União e ele era destinado para essa finalidade. Tá? Lembrando, nos dois anos do governador do Anastasia e nos 8 anos que se seguiram após isso do governador Pimentel, não houve aumento para o funcionalismo público. Tá? O aumento devido. Então, houve congelamento do aumento durante 10 anos. Tá? Então, a gente teve vários aumentos praticamente irrisórios, porque a gente tem a inflação, e a inflação é culpa do governo federal, mas o governo do estado tem que fazer esse reajuste. Fez esse reajuste de 10,06%, a RRF compunha 3% em 2024 e 3% em 2028, totalizando 16% no período de 2022, né, final de 2022, até 2029. Né? O problema é que desse ano que passaria, 7 anos aí, né, 7 a 9 anos, 2030 mais ou menos, tendo só esse aumento no pior cenário, porque o governo deixou isso bem claro, aquele lá era a proposta de pior cenário, porque até para você fazer negociação com o governo federal, você precisa entregar o pior cenário, certo? Nesse pior cenário, ele teria aumento de 16% durante 8 a 9 anos, né? Que é o tempo que a RRF duraria, porque é previsto durar 9 anos. Esses 16%, se você dividir por 9, vamos dividir por 10, para ficar mais fácil, fica 1,6% de aumento anual. O que a gente sabe que a média anual da inflação, de novo, é responsabilidade do governo federal, a inflação é de 6%, a média nacional, então a gente estaria com a defasagem de 3,4%. Né? Ao contrário do que muitos dizem, chegaria a defasagem de 44%, não chega a tudo isso, mas é um montante significativo, 34% do poder de compra diminuído. Contando que o governo federal continue incompetente em resolver o problema da inflação, e a gente sabe que, né, a gente adora andar de lado nesse sentido. Bom, terminando essa questão dessa explicação, a RRF foi proposta dessa forma e tudo mais. Na RRF tinha uma das justificativas para privatizar a Copasa, a CEMIG, era essa, né? E a gente tem agora um plano B, que o iluminado Rodrigo Pacheco veio com a ideia de plano B lá, que era oferecer para a federalização das empresas Codemig, Copasa e CEMIG. Bom, vamos falar primeiro sobre a CEMIG, né? É uma ótima empresa, 2 horas no máximo sem luz durante todo o ano, é uma média aí que a gente faz, pelo menos em Belo Horizonte, né? Eu não sei as outras pessoas aí do estado, mas é uma ótima empresa, né? Você pensa nisso. Nunca teve prejuízo fiscal em ano fiscal, né? Então, a administração da empresa sempre foi ótima. Por que o governo queria privatizar? Queria tirar essa responsabilidade de administrar a empresa, porque é muito oneroso. Né? Só nesse ano, vou dar um ótimo exemplo aqui, vão ter 2 leilões, né? Já houve o primeiro leilão mais no início do ano, se eu não me engano em junho, no meados de junho ali, teve leilão de transmissão. E, bom, existem 2 empresas que ganharam parte desses leilões, né? Transição Paulista, a Taesa já tem direito a transmitir energia elétrica no estado de Minas Gerais. Então, não se engane você que acha que a CEMIG é a única empresa de energia elétrica do estado de Minas Gerais, pois não é.
E aí a gente está perdendo por quê? Porque até para tomar decisão, essas deliberações de decisões de participação em leilões, precisa passar por uma questão gigantesca e burocrática da empresa. E a CEMIG podia ser uma empresa muito maior do que é hoje, infelizmente ela não é, e ela poderia estar angariando muito mais valor para o Estado. Né? Qual que é a questão da privatização da CEMIG? Principalmente dela, né? A CEMIG, o Estado de Minas Gerais só tem 17% da base acionária. Já não é na prática, né? Na prática acionária, dona da estatal. Mas as decisões deliberativas, conselhos, presidência e tudo mais, é definido pelo Estado de Minas Gerais. Isso daí é o grande problema, o grande entrave. Lembrando, a CEMIG é a única empresa do ramo dela, distribuição, transmissão, geração de energia, etc., que ainda é estatal. No Brasil inteiro é a única empresa. É um absurdo isso, né? Parar a pensar que o Estado de Minas Gerais é tão atrasado nesse sentido. Por quê? Porque o Estado de Minas Gerais sempre foi abandonado por todo mundo, né? Os deputados federais, senadores, etc. Não vou entrar de novo nesse mérito, que eu começo a ficar nervoso com esse pessoal. E aí a gente tem a Copasa. 77% da população mineira tem saneamento básico. Então a gente está falando de 23% da população mineira que não tem saneamento básico. Sendo que a Copasa já existe há 70 anos. Isso é um absurdo, né? Você parar para pensar que uma empresa dessa não consegue manter isso. Porém, um ponto positivo, que muita gente deve dizer por aí, mas é a primeira no Brasil. É verdade, é a melhor empresa de saneamento do Brasil, em termos de abrangência de seus serviços. Mas não é o suficiente, a gente sabe disso, né? Então a gente está falando de valores muito pequenos em relação a dívidas de 160 bilhões, sendo que com a União é mais ou menos 150 bilhões de reais. 134 bilhões de reais, desculpa. Os outros 19 bilhões, eles envolvem valores em que a União ela é o garantidor da dívida, né? E aí isso que acontece. Bom, a gente tem a Codemig, que ela é avaliada entre 60 bilhões e 80 bilhões. Existem estudos que dizem, tem essa diferença. Fala, porra, mas a diferença é muito grande. É porque depende de como que ela é estudada. Mas, resumindo, a Codemig é uma empresa de mineração que tem direito sobre mineração, sobre minas no estado de Minas Gerais, principalmente na área de Araxá, do Triângulo Mineiro. E são minas de nióbio. 75% da produção mundial de nióbio está lá. E é do direito da Codemig. E a CBMM, a Companhia Brasileira de Mineração, coisa do tipo, ela tem o direito de minerar o nióbio nessas minas, né? Que, não por coincidência, já é da federação. Então é muito fácil você fazer a agregação de uma empresa que já é uma estatal, transformar fazer a federalização dessa empresa, que seria a Codemig, para dentro da CBMM, né? Claro, seria muito mais simples. Então ela está mais ou menos avaliada aí em torno de 80 bilhões. Só que o Estado de Minas Gerais ele é dono de mais ou menos 51%. Mais ou menos não, ele é dono de 51%. Que é a Codenge, que é dona da administradora, né, a controladora da Codemig. Então não tem o menor problema. 40 bilhões de reais, 45 bilhões de reais para o Estado de Minas Gerais já seria um grande avanço, né? Quase 30% da dívida do Estado aí. E aí a gente tem uma outra questão que o pessoal está falando sobre justamente isso daqui de Mariana, por isso que eu trouxe esse assunto aqui. Veja bem, 230 bilhões, né? Existem alguns lugares, alguns veículos de comunicação que falaram que o Estado tem direito a mais ou menos 40% do valor da indenização em relação ao acidente, né? É muito misterioso, ninguém fala muito bem com exatidão sobre que valor, se essa indenização para 700 mil vítimas, na verdade eu vi em outros locais que era 500 mil vítimas, 280 bilhões de reais, então tem muita essa confusão. E aí o que acontece? Esse dinheiro, se você pegar 40% de 200 bilhões de reais, aí você tem 80 bilhões de reais. 280 bilhões de reais, você tem quase 120 bilhões de reais de direito do Estado aí. Nessa brincadeira, o Estado está querendo dar o direito de crédito dessa indenização aqui para o governo federal para abatimento da dívida. Então a gente está falando da totalidade do abatimento da dívida. A Codemig, avaliada em 80 bilhões, sendo que o Estado tem 50%, vem de 40 bilhões, e a gente tem também 100, 120 bilhões dessa indenização aqui. Agora eu acho engraçado, porque a gente vê o presidente da ALMG, né, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, falando que fica impagável, que depois de 9 anos a dívida vai aumentar e tudo mais. E tem esse discurso do pessoal que não gosta, e é simplesmente discurso político, sabe? Ninguém está se importando com o povo de Minas e é isso. A dívida vai ficar lá, o pessoal vai ficar discutindo, fazendo populismo. Ano que vem tem eleição para prefeito da capital, das cidades.
e vai ficar nesse populismo, nessa avacalhação, e vai ficar a mesma merda da dívida que tem desde 96 e desde 98 ela valia 14 bilhões, cada lugar fala uma coisa diferente. Na Secretaria de Estado da Fazenda tem essa informação, inclusive. Então a gente conseguiu aumentar a dívida em 33 vezes. Por quê? Por que conseguiu aumentar essa dívida em 33 vezes? Porque ninguém tomou a responsabilidade de resolver esse problema. Entendeu? E agora a gente está colhendo esse prejuízo porque o pessoal é imediatista, quer tudo na hora e não entende que a gente precisa de tempo para poder resolver os problemas. A gente precisa fazer com que as nossas contas fiquem no lugar, fiquem no azul, para a gente conseguir voltar a fazer o Estado de Minas Gerais, seja ele o governador Zema, seja o próximo governador, que ele tenha capacidade de poder fazer os aumentos devidos dos salários do funcionalismo público. Então é isso. Não quero me estender muito mais sobre esse assunto, mas para deixar um pouquinho claro sobre a situação da RRF, por que está sendo discutida, e qual que é a merda que agora o Rodrigo Pacheco e o presidente da LMG estão querendo fazer, propondo para o Zema. Espero que o Zema não aceite a federalização da Copasa e da CEMIG, porque elas não precisam entrar nessa equação. A gente pode simplesmente federalizar a Codemig pelo valor devido que ela vale de verdade, né? E a gente entregar os créditos dessa indenização do caso de Mariana, que já faz 8 anos, cara, que não foi resolvido. Não é possível. Os congressistas mineiros estão lá para ficar passeando mesmo, entendeu? Estão lá para ir para Nova York e tal, e para resolver o problema das mazelas do estado de Minas Gerais, eles não estão nem aí, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de política, a gente vai vir discutir mais um pouco de política aqui. Vou tentar trazer todos os dias aí, pelo menos um conteúdozinho sobre algum assunto referente ao estado de Minas Gerais. Então, e também no federal, quando for esses casos da STF e tudo mais, dá um like, se inscreve no canal, ajuda a gente aí. Põe um comentário aí de qual assunto você queria que a gente discutisse também. Eu não entendo muito de mercado financeiro, entendo um pouquinho, posso falar sobre esse assunto também, mas não é meu foco aqui. Meu foco é principalmente na política, beleza? Brigadão, agradeço o apoio e a presença de vocês aí. Até mais.